Olá, boa tarde, boa tarde! Começando mais uma aula do nosso encontro, o desafio de começar das nossas 52 semanas sobre empreender, sobre como sair do desafio de começar. Olha, doutora Kennedy, que bom tê-la aqui! Drica, mãe, um monte de gente maravilhosa chegando! Esse horário ficou melhor, né? Vejo um monte de gente que antes não conseguia assistir, mas agora estão aqui assiduamente. Que felicidade! Então vamos lá. Boa tarde, doutora Bruna maravilhosa. Muito bom. E eu separei hoje uma live pra gente falar de dinheiro. Por quê? Muitos alunos têm me pedido ajuda. No privado, né? Lá no direct ou no meu WhatsApp. E aí a gente acabou decidindo falar um pouco sobre dinheiro, porque eu entendo que é o maior desafio de começar a galera. Olha, Clínica Anage, doutora Ana Paula e doutora Márcia Joana. Olha, que trio, hein? Que dupla, na verdade. Ai, que lindas! Agora que eu reconheci vocês. Doutoras, muito sucesso nessa empreitada. Eu costumo dizer que quando a gente faz algumas coisas sozinhas, é fácil, né? Porque a decisão é só minha, então só eu que tomo decisão, só eu que decido e que defino os próximos passos. Então isso realmente é prático. Mas quando você tem uma sociedade que realmente tem um desejo de fazer a coisa acontecer, aí você explode. Então tenham muita sabedoria nas tomadas de decisão e não pensem em prazeres próprios ou desejos próprios. Pensem na empresa. Ela é maior do que vocês e maior do que sonhos pessoais ou vaidades pessoais. Então, sociedade tem muita coisa legal quando o grupo, né, que tá ali se propondo a fazer essa empresa crescer realmente tem uma visão estratégica de futuro muito top. Então, parabéns! Então, pensando nesse desafio de começar, eu trago para vocês todos os meus desafios, né? Então, aqui é uma fala muito sincera de tudo que eu precisei superar, todos os obstáculos que eu vivi e que ainda vivo. A gente precisa ser verdadeiras. E eu percebo que a parte financeira, o desafio financeiro é o maior ponto de embate para a maioria das minhas alunas e dos meus seguidores que estão aqui. Então, boa tarde para todas as doutoras maravilhosas que estão chegando aqui agora. Eu vou fazer uma live bem pontual para falar de dinheiro. E é claro que se a gente precisar de mais informação, os comentários estão abertos. Pode largar o dedo aqui que a gente vai trocando bastante figurinhas, tá? Se precisar de mais assunto, né? Eu quero que você aprofunde determinado tópico. A gente pode pensar numa próxima live para abordar esse tópico pra gente não se estender e eu conseguir contemplar o que eu planejei para vocês nesta tarde maravilhosa. Então vamos lá. O desafio de começar, ele tem várias nuances e desses 52 encontros que compõem as 52 semanas do ano, eu trago para vocês todos os desafios estratégicos que eu vivi. Agora, o ponto principal de maior trava, além do medo, né, é o desafio financeiro, são as dificuldades financeiras que a maioria das pessoas passam. Então, eu vou trazer aqui 3 pontos estratégicos para você já começar a pensar nas suas dificuldades financeiras e que ela não exista mais para os próximos meses, tá? Porque é um trabalho, é um processo, não é de hoje para amanhã, mas já vai te dar um bom norte para você repensar sobre os seus desafios financeiros. E isso se aplica, pessoal, em todas as esferas, tá? Tanto no quesito pessoal, né, de gerenciamento financeiro pessoal, quanto do gerenciamento financeiro da sua empresa. Então vamos lá. Primeiro tópico, e que eu vejo que é o maior desafio das nossas alunas nesse começo empreendedor, é o de gerar um caixa positivo. Então as pessoas produzem e gastam ao mesmo tempo. Então elas vivem no
receita, despesa o tempo inteiro. E com esse tempo, né, com esse desafio de fazer caixa, as pessoas acham que o dinheiro que entra da empresa é a sua renda extra completa. Então vamos dar um exemplo. A gente fez ali uma toxina botulínica, né, como os meus pacientes que estão aqui conhecem, a gente faz um botox e aquele valor vai todo para o dono do negócio. Então não é isso, não é assim que funciona. Eu preciso ter um percentual programado para que fique na minha empresa e uma outra parte que venha para mim. Então a gente poderia pensar na hora trabalhada desse profissional ou um percentual, né, proporcional de ganhos do que você quer. Então, o maior desafio que eu vejo das pessoas é definir essa proporcionalidade. Então, quando eu faço um botox, aquele valor, ele não é para ser inteiro para mim. Então, quando a gente entende que, obviamente, eu paguei o produto, mas muitas pessoas esquecem que tem a taxa da maquininha do cartão, ou se não foi na taxa da maquininha do cartão, eu tenho também ali o custo da emissão da minha nota pelo imposto que vai vir para a minha prestação de serviços. Então eu tenho um link gigantesco, né? Um compilado de indicadores financeiros que faz com que o que sobre para mim deste faturamento A seja um percentual que você vai definir. Então, quando você define isso, vou dar um exemplo. 30% de tudo que eu produzo vai ser direcionado para minha conta pessoal. Tá claro até aqui? Coloca o dedo no coraçãozinho para eu entender se tá fazendo sentido essa conta para vocês. Porque às vezes a gente vai falando de precificação e a gente vai falando de formas de ganhos e que eu vejo um monte de gente lá no WhatsApp, principalmente, me pedindo ajuda sobre essas proporcionalidades, principalmente quando vai fazer parceria com outros locais, tá? Que aí a pessoa quer dividir custos, quer dividir tudo. Então, bota aqui pra mim, eu entendo ou eu não entendi, porque aí eu volto. Então, o ideal é você definir um percentual pra você. Por que um percentual, doutoras? Porque os nossos valores de preços, né, dentro dos nossos serviços da área da saúde, eu preciso entender que eles são muito variáveis. Então vão ter serviços que eu consigo ter 100% do lucro, né, 100% daquele produto retorna para mim, e em outros o percentual é muito pequeno. Então minha margem de lucro fica comprometida. Tirando o valor do produto, claro! Claro! Porque senão você tá roubando a sua própria empresa. Vamos dar um exemplo prático aqui, para ficar bem claro. Vamos supor que você comprou um botox, né? Comprou uma marca de toxina botulínica que ela esteja no valor de R$700, para facilitar. Então sobraria para você, tecnicamente, tá? Sem contar as seringas especializadas de resíduo zero com agulha maravilhosa, milagrosa, quase imperceptível. Vamos falar de um custo bem baixo. Então, vamos botar aí R$700 e não vou considerar seringa, agulha, álcool, tua máscara, tua luva, tua touca. Eu vou desconsiderar os insumos descartáveis. Mas o ideal é que você contabilize ele também, tá? Os meus alunos da mentoria, eles recebem a minha planilha, onde eu dividi tudo, inclusive quantas folhas de gaze, quantos ml de álcool eu vou disponibilizar. Então, são pontos muito específicos que a gente precisa contar. Nesse momento aqui agora, vamos fixar apenas o valor do produto, que é um valor mais alto, né? Então, o que a gente precisa entender... Eu terei o valor da toxina botulínica, né, o valor do meu botox, vamos supor que ele seja ali R$700, e eu faço a venda dele no valor de R$1.000. Então sobra R$300. Desses R$300, eu não posso ou eu não deveria colocar tudo isso no meu bolso. Ai, ótimo, maravilhosa, agora eu vou torrar 300 pau. Não é isso. Você deveria definir um percentual desse valor que sobrou para vir para você e uma outra parte para a sua empresa. Por quê? Porque conforme essa rebarba, né, esse caixa vai crescendo, a sua empresa se sustenta e você se paga.
Ficou mais claro? Doutora Bruna, vê se agora ficou mais claro para vocês visualizarem como que uma empresa se torna autogerenciável. Por quê, pessoal? Porque agora vocês estão pensando no pequenininho. Vocês estão pensando só em vocês. Mas vamos imaginar que você tá bombando e que você tem que pagar funcionário. Você tem que pagar a folha de funcionário. Você tem que pagar a sua secretária, você tem que pagar a sua diarista que auxilia na limpeza. Você tem que pagar mais pessoas. Você tem que pagar o seu marketing. Você tem que pagar impostos cada vez proporcionais ao seu faturamento. Então a sua empresa precisa se pagar. E quando ela se paga e sobra para você, aí sim a gente começa a falar de valores estratégicos. Então hoje, quando as pessoas colocam aqui no Instagram, eu já falei isso pra vocês diversas vezes, eu te ensino a faturar X, A, B, quando vocês quiserem, ela tá falando de uma parte do processo. Faturar, gente, não é o desafio. O desafio é o quanto você bota no seu bolso depois de tudo que você pagou. Tem um monte de vídeo no YouTube que eu explico sobre isso. Então, você quer fingir que você tá ganhando dinheiro ou você quer realmente viver do seu negócio? Porque o meu ponto pra você, quando eu trago a mentoria do Desafio de Começar, é você viver do seu negócio. E não o seu negócio ser uma renda extra pra você dizer que é doutora postando riqueza aqui no Instagram, quando na verdade aquilo ali tudo é uma falsidade, você vive se fudendo no plantão ainda. Desculpa o palavrão, mas é porque é muita verdade de muitas pessoas. A maior parte financeira dela vem ainda de um outro vínculo profissional e a estética é uma renda extra. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então preciso que vocês tenham clareza do que vocês querem. Não, eu quero viver dos meus atendimentos. Eu quero ser uma prestadora de serviços que a minha empresa me sustente. Isso é uma coisa. Então, esse cálculo precisa estar claro para vocês. E por que isso? Porque a gente entra no tópico número 1. Gerar caixa positivo. Para eu gerar caixa positivo, eu tenho que entender que a empresa, ela precisa se pagar. E esses valores precisam ser reservados. Então, deveria ser a sua empresa que pagaria os seus cursos de aperfeiçoamento e atualização, sua empresa que pagaria para você estar nos grandes congressos, sua empresa que paga seus funcionários, sua empresa que paga o seu marketing. E você começa a receber o seu prolabore, que significa, né, o salário de um empresário. Está claro? Larga o dedo no coraçãozinho se tá fazendo sentido pra vocês, pra eu entender se essa história está entrando no seu consciente ou se tá um papo de maluco pra você porque você sempre achou que era pra enfiar tudo no seu bolso, aí a sua empresa não se paga e no final das contas você está apenas trocando sua hora, sendo escrava do seu negócio, do mesmo jeito que você se sentia escrava lá na sua CLT. Coloca aí pra mim. Tá claro? Porque eu preciso que isso fique claro pra vocês, pra gente entender que a empresa precisa se pagar. E pra ela se pagar, eu preciso gerar caixa. E gerar esse caixa não é aumentando os valores dos meus serviços ou fazendo campanhas sensacionalistas. É entender que eu tiro um percentual que fica na minha empresa e um percentual vem para o meu bolso. Doutora Bruna colocou, entendi. Estava em dúvida, mas agora foi. Isso é uma dúvida muito forte, tá? Primeiro, as pessoas não sabem precificar, que vai ser um tópico que a gente já abordou aqui também. Então ficam pedindo lá no WhatsApp. Vocês já viram esses grupos? Eu adoro esses grupos. Gente, quanto que vocês estão cobrando pra fazer tal coisa? Olha, eu acho incrível. E aí você tá fazendo conta em cima de uma pessoa que às vezes puxou uma maca no fundo do salão de beleza da prima dela. Tem como eu comparar? Ou com você, por exemplo, que paga o aluguel de uma sala por hora? Gente, não tem como. Se você tá precificando assim, eu vou te dizer, você não vai aguentar. E daqui a 1 ano, no máximo, você vai dizer que a estética não funcionou pra você, você vai dizer que você não consegue empreender em qualquer cenário, não é só estética aqui não. Eu falo da estética porque é a maior parte dos meus públicos, né? Das pessoas que estão aqui me ouvindo. Mas a gente pode falar aqui de estomoterapeutas, nós podemos falar aqui dos atendimentos de home care, podemos falar aqui das nossas obstetras, nossas enfermeiras obstetras, furo humanizado e tantas outras áreas que a gente empreende hoje na área da saúde, que se você não souber precificar, você não vai fazer dinheiro e você vai dizer que o negócio não funcionou.
E aí você nunca vai conseguir se libertar do seu trabalho tradicional. Porque ele te sustenta. E aí você acha que o que vem da tua empresa, né, é uma renda extra. Esse é o papel, essa é a mentalidade daquelas pessoas que vendem Avon, vendem Natura, vendem Mary Kay, entendeu? Pega todo o lucro, bota no bolso e pronto, vamos viver. Não é assim que funciona. Não é assim como a empresa se sustenta. Não deveria ser esse o seu pensamento para começar. A gente precisa começar com uma visão estratégica de futuro. Então, a minha empresa ainda não gera lucro, por exemplo, no início do negócio, tudo bem. Existem informações no IBGE, no site do Sebrae, desculpa, que fala que uma empresa ela tem ali uma média em torno de 1 ano a 2 anos para ela entrar no seu ponto de equilíbrio. Ou seja, ela pagar tudo que eu investi e realmente começar a sobrar dinheiro no meu bolso. Então, não é do dia pra noite, eu falo sempre a verdade pra vocês. Quem dera se fosse, gente. Todo mundo ia ser dono do seu próprio negócio. Tá? Então, vamos lá. Tópico número 1, o gerar caixa positivo. Já expliquei pra vocês como fazer. O desafio da vida é você aprender o como fazer, não o porquê. O porquê a gente encontra no Google. O como poucas pessoas estão ensinando pra gente. Segundo tópico, que está totalmente atrelado ao que a gente está falando sobre a questão da dificuldade financeira, é ter uma planilha para você ter realmente a sua administração financeira. Não adianta fazer no caderninho, que eu vejo que tem uma galera ainda presa no passado, sabe? A gente já tem até robô servindo a gente em restaurantes, nós já temos enfermeiros robôs, nós fazemos cirurgias robóticas e tem gente que ainda anota no caderninho. Se você se reconheceu no caderninho, dê uma risadinha aqui nos comentários, que eu quero ver você se denunciar, porque, gente, a planilha faz tudo por nós, né? Ah, eu não domino o Excel. Tá tudo bem, mas pelo menos somar, você sabe lá no Excel, não sabe? Não é possível, eu tô falando aqui com pessoas que têm nível superior, eu tô falando com pessoas que são pós-graduadas, eu tô falando com diversos nichos aqui que conseguem usar uma planilha. Então, você deve sim planilhar tudo, tudo. E fazer colunas simples. Para quem tá comigo na mentoria, também recebe a minha planilha de gestão consolidada de todo o fluxo de caixa de uma empresa. Onde eu coloco sim, quanto que eu custo para existir naquele negócio. Entra sim o seu deslocamento, entra a sua alimentação, entra quanto que consome para você ter um cliente entrando no seu consultório. Então existem cálculos para eu chegar nesses indicadores e realmente tirar o meu proporcional dentro do adequado. Minha mãe colocou, filha, queria ter sabido disso há muito tempo. Achava que todo o dinheiro estava em caixa, era meu. Não, não é. Senão você é a primeira ladra da tua empresa. Não tem gente que acha que vai ser roubada por todo mundo? Muitos empresários ou empreendedores, não sei como você queira chamar, acha que o negócio só engorda, o boi só engorda na frente do olho do dono. Não tem um negócio desse. Eu nunca consigo lembrar disso, gente, dessa frase. Mas essa frase foi a frase que eu cresci ouvindo. E eu tenho pessoas na família que vivem escravos dos seus negócios. Sabe, né, pessoas próximas a mim que são escravos dos seus negócios. São eles que abrem, são eles que fecham, não podem tirar férias, não tem feriado. Então assim, eu não abri uma empresa para me tornar escrava do meu negócio. Se eu larguei os plantões porque eu tive burnout, porque eu tava exaurida de trabalho, eu não quero ser escrava do meu negócio. O meu negócio precisa da minha atenção, mas eu não quero ser escrava do meu negócio. Estão entendendo o que eu tô falando? Então você precisa ter uma planilha para você identificar onde estão ali as suas despesas e o que vem de verdade para você. Até porque quando... Oi, amiga! Beijo, Grazi, maravilhosa. A mulher que me ajudou a ter uma nova mente brilhante e que me ajudou a sair do burnout lá em 2018. Grazi, desejo muito sucesso no seu novo empreendimento. Quando a gente pensa nesse fluxo, é importante você reconhecer que na planilha eu vou colocar tudo. Tudo que entra e tudo que sai. Quando eu penso em tudo que entra, deveria, né, ser de bom tom você também anotar quais foram as clientes que vieram para você
o que elas consumiram, quais foram os serviços que elas pediram, né, que elas compraram de você, para você começar a entender sobre outras variáveis. Então, como é que eu vou dizer para você qual é o meu maior serviço, qual é a maior demanda que eu tenho hoje, se tá no meu mundo imaginário? Ah, você fez 2 botox no mês e você vai achar que você é a rainha do botox. Não é assim. Então, eu hoje vivo sazonalidades. Eu tenho períodos do ano em que tem uma demanda muito grande de facial e eu tenho períodos do ano que eu tenho uma demanda muito grande de corporal. Mas isso sou eu, porque eu sou uma pessoa que atendo ali algumas determinadas variáveis do meu nicho. Ah, não, eu quero ser especialista uma só de uma coisa só. Tá tudo bem também. Tem muita gente falando sobre isso aqui nas redes, não vou entrar nesse mérito. Mas, como eu sou uma pessoa que eu consigo atender múltiplas disfunções estéticas, eu consigo ter essa sazonalidade dentro do meu negócio, tá? E você quer ver como as pessoas estão de olho nisso também? Dentistas não podem trabalhar corporal, todo mundo sabe disso, eu dou aula para vários dentistas. Então, o que eles fazem? Eles contratam os biomédicos, contratam farmacêuticos, contratam enfermeiros para trabalhar o corporal na clínica deles. Então, quer dizer que aquela pessoa A não faz, mas a clínica dela faz. Sacou? E aí, quando eu tenho isso na planilha, eu consigo entender onde estão os meus clientes, o que elas mais querem, né? O que elas mais buscam. E quando eu sei o que elas mais buscam, eu consigo fazer aquelas propagandas, aqueles patrocinados legais na data certa. É claro que isso demanda tempo. Então, você só vai conhecer o seu negócio conforme a coisa for se direcionando, né? For acontecendo mesmo com o tempo. Então, não tem jeito. O resto é tudo empirismo, achismo, ou se você tiver um parceiro muito legal, uma parceria muito legal, que vai te dar o ouro em pó de como que funciona o mercado da estética, como eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, vão ter momentos de maior demanda facial e maior momentos de demandas corporais. Vocês já devem ter isso no radar, mas isso em termos de indicadores numéricos, você só consegue quando você bota na planilha. E aqui eu tô falando de clientela, para você entender seu público. Falando em dinheiro, isso também é muito surreal. Porque a gente tem os meses de maior esvaziamento, né, de procura, e eu tenho os meses de superávit, né, onde eu tenho uma demanda muito grande. Geralmente no final do ano as mulheres querem, né, ficar lindas para as festas de Natal e Réveillon. Mas é só para vocês entenderem que se eu sei que eu vou bombar mais no mês de novembro e de dezembro, por exemplo, tá? Tô jogando aqui. E eu sei que janeiro é um mês de baixa, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse montante para eu poder pagar as contas de janeiro. Ou você vai mandar seus funcionários embora, ou você vai atrasar todas as contas, porque você esqueceu que janeiro é um mês baixo. Tá entendendo o porquê da importância dessa administração financeira? Eu tô falando pra você que quer viver do seu negócio. Eu não tô falando pra você que é sustentado por outro lugar. Tá claro? Eu tô falando pra você que quer pedir demissão. Pra você que não quer mais voltar pra aquele local que você estava. É pra você que eu tô falando. Então, pra isso, a gente precisa ter uma planilha. Porque pra eu entender, eu vou ter que dividir o meu mês. Então, se nesse mês eu vou chutar um número, eu faturei 10 mil reais, tô falando pra jornadas de início, tá, pessoal? Pra quem tá no início da jornada. Então, se nesse mês eu faturei 10 mil reais, eu vou precisar dividir ele. Faturei 10 mil em dezembro. Eu vou ter que dividir esse faturamento pra eu conseguir pagar as contas de janeiro. Se janeiro for o meu mês de fraca, de baixa. Está claro? Coloca aqui nos comentários. Sim, entendi o fluxo do dinheiro. Bota aí pra mim. Se você entender isso, você não vai mais passar perrengue financeiro em nenhuma área da sua vida. Você vai aprender a gerenciar a sua vida financeira. E quando você aprende a gerenciar uma área da sua vida, todas as outras desembolam. E eu vejo que dinheiro é o maior desafio da galera. Ai, obrigada, doutora Bruna. Obrigada, doutora Alessandra, porque eu preciso que vocês entendam isso. Gente, isso daqui é assunto de quase 3 aulas consecutivas na mentoria, esmiuçando cada um desses pontos para a tua realidade. Pegando literalmente tua fatura de cartão de crédito, tua, da empresa. Então é só para vocês terem muita clareza que isso é um trabalho minucioso. Eu tô mostrando para vocês
dando luz para vocês começarem a olhar para isso com mais exatidão. Porque não é apenas estar bonita aqui no Instagram que vai fazer sua empresa girar. Não é ter o certificado de que você fez o curso com a fulana que vai fazer a tua cliente te procurar. Porque me desculpa, se a tua cliente quisesse ela iria na clínica dela. Assim, só pra tu saber. A tua cliente tá pouco se importando onde você fez seu curso. Tá? Isso é pura arrogância nossa. Que fica só querendo provar aqui no Instagram que fez com A ou fez com B. E que dificilmente essas pessoas vão te trazer algum retorno. Só técnica. Técnica essa galera garante mesmo, tá? Mas o que tá acontecendo agora? Tá todo mundo vendo que eu preciso dar um pouco mais nos meus cursos pra te convencer a estar comigo, certo? Então repara, tá todo mundo agora falando de marketing, tá todo mundo agora falando sobre gerenciamento de clínicas e consultórios, um monte de gente falando de intercorrências, coisas que ninguém falava há alguns anos atrás, e eu já tô aqui, ó. Você pode pegar lá no YouTube, pode descer minha timeline, pode descer meu feed, que você vai ver que eu falo disso, ó, há muito tempo. Então vamos lá. Tópico número 3 dessa dificuldade financeira da galera, e aqui eu não vou entrar em muito embasamento, mas eu preciso que vocês tenham muita clareza. Precificação. Eu não posso precificar no meu achismo. Eu não devo precificar olhando para minha vizinha, o que ela tá fazendo, como que ela tá vendendo. É claro que eu vou ter ali um norte dessa precificação, né? Eu também não posso querer botar um valor que eu acho que é legal, porque eu penso que seja. Não, você vai ter sim uma média de mercado, mas eu não posso precificar baseada no outro. Enquanto você tá sozinha, tu até pode, mas já saiba que não vai dar certo por muito tempo. Se tu tiver uma funcionária, já babou. Essa precificação cai por terra. Então essa galerinha que fica falando lá no Instagram, ou que fica colocando lá no WhatsApp, que cobra ABC, sem fazer uma contagem real dessa precificação, eu já sei que não vai durar muito tempo. Daqui a uns 2 anos essa pessoa nem tá mais ali vivendo do negócio dela. Então para precificar, eu preciso ter o valor do produto. Se eu paguei frete, quanto custou cada insumo para eu executar aquela técnica. Então aqui tem conta de gases, sim. Aqui tem quantas seringas eu vou usar, sim. É uma para aspirar, o meu flaconete de soro. Não, eu vou abrir uma cânula. Tudo isso tem que estar calculado. Senão só vai sair e você vai ter gargalos gigantescos. No final não vai sobrar quase nada pra você e você vai dizer que o negócio não está funcionando porque você não soube quantificar o seu gasto, o seu custo, pra realmente fazer um bom preço. Porque senão você vai colocar o preço A comparando com aquela franquia lá do shopping. E aí, a franquia do shopping, ela compra tudo numa condição muito grande, tá? Eles compram grandes volumes. E quando se compra em grandes volumes, você tem baixa de preço. Vocês podem reparar algumas coleguinhas nossas lá no WhatsApp, porque elas falam assim: pessoal, estou com X quantidade de produtos aqui. Alguém quer comprar comigo? Por quê? Ela faz a compra programada de alguns fornecedores. Nessa compra programada, geral compra num preço mais baixo do que se eu fosse comprar 1, 2 produtos sozinha. Está claro? Coloca aqui nos comentários pra mim. Meu Deus, agora entendi tudo. Porque quando você compra em grande volume, você consegue preços mais competitivos com os fornecedores ou com os seus distribuidores. Vocês conseguem entender? Tem um monte de amiguinha nossa que fica lá no WhatsApp. Pessoal, vamos fazer a compra. Não. Quem quer? Não é porque ela é gentil, é porque ela quer um preço mais barato. E é claro que ela vai distribuir isso. Tá bom? Ótimo. Para um bom entendedor, né? Para quem tá nesses grupos de WhatsApp, entende ali de uma forma brilhante como que a coisa se dá. E que não é um problema. Não é um problema. Todo mundo vai se beneficiar com isso, né? Infelizmente, os nossos fornecedores, eles também precisam do lucro deles, né? Então todo mundo tá querendo ali fazer o seu dinheiro, tá todo mundo ali querendo viver
da sua realidade, do que entende que é importante pra si, mas é só pra vocês entenderem. Então, quando essas pessoas fazem aquelas listas lá de vamos comprar coletivamente, é porque com determinado número de caixas, vocês já devem ter visto isso, a gente tem um valor bem mais barato. Então, essas franquias de shopping, gente, elas compram assim, um fornecedor, aí o gerente, tô supondo aqui, tá? Ele compra pra 10 franquias. Para 10 lojas. Pensa no volume disso. Então, por isso que elas conseguem fazer aqueles preços muito legais, que como sociedade, né, como cidadã, realmente é um preço maravilhoso e todo mundo quer pagar mais barato. Gente, não importa se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro. Todo mundo quer economizar. Aprendam isso. O grande lance é o seu paciente entender que com você ele economiza em outros quesitos, né? E aí vem algumas estratégias de marketing que eu não vou falar aqui agora. Mas eu preciso que você entenda que precificar é eu ter numa planilha à parte, tá? Numa planilha à parte, tudo que eu gasto para executar aquele serviço. Tudo, gente. Tudo. Tanto que as minhas alunas no presencial, de todos os lugares que eu dou aula, eu falo sempre isso. Gente, eu não estou me importando de vocês gastarem o material da unidade, da instituição. Eu quero que vocês tenham uma mentalidade de economia ou gerenciamento de resíduos, gerenciamento de insumos, porque vocês vão pagar por isso amanhã. Tu quer ver uma coisa que ninguém liga e que faz muita diferença também? O descarte do nosso Descarpac. Vocês sabem que a gente paga o peso, por peso, o Descarpac, né? Aí o povo joga a seringa com agulha e gás e uma lambança. O que que se despreza no Descarpac? Gente, pérfuro cortante. Pérfuro cortante, desculpe. Então, assim, é só agulha. Por vezes, desconecto, sim, a minha seringa da minha agulha e coloco só a agulha. Porque aquilo pesa. E se eu pago por preço, me desculpe. É claro que mantendo todas as regras da biossegurança, né? Eu desprezo nesse contexto. E no meu lixo infectante, o meu saco branco, é onde eu vou descartar os materiais necessários. Então, papel toalha não é no saco branco. Gaze com álcool não é no saco branco. Gaze com sujidades de fluidos biológicos, sim. Então você vai começando a entender que se esse lixo vai pro descarte comum e esse lixo vai pro descarte infectante e eu pago por esse descarte infectante, vocês vão começando a entender os custos até do teu lixo. Alguém já tinha falado isso pra vocês? Põe aqui, seja verdadeira. Alguém já tinha falado sobre descarte pra vocês? Que você vai pagar pelo peso? Porque você paga pelo peso. E aí não é que eu tô me incomodando de você guardar, ou você tirar, ou você jogar fora, porque eu quero que você seja limpinha. Não é nisso. Mas é porque você paga. E que tudo que sai do seu bolso na sua empresa diminui o seu faturamento, né? O faturamento não, desculpa. Diminui o seu lucro. E se esse lucro diminui porque eu pago mais coisas, vem menos pro meu bolso. E aí lembra quando eu fico falando pra vocês que eu quero ir para as Maldivas? Então tudo é milimetricamente calculado dentro do meu consultório, dentro da minha clínica. Ó, a enfermeira Alessandra colocou: sempre briguei por esse descarte correto, porém a instituição nunca me deu valor, porque possivelmente eles não entenderam o custo disso ainda. Se você fizer um trabalho ali de indicadores reais financeiros, eles vão ver, porque tem um custo. Boa tarde, Salvares! Seja bem-vindo! Estamos falando sobre dificuldades financeiras e gerenciamento financeiro nos nossos consultórios. Então vamos lá, pessoal. Só pra gente recapitular e ir seguindo aí pra reta final da nossa live. Tô vendo que muita gente não tinha pensado sobre isso e é por isso que eu tô aqui com você todas as sextas-feiras, mesmo no meio das minhas férias, pra gente conversar sobre isso. Então, dificuldade financeira número 1, que a gente precisa ter muita clareza para que isso não aconteça mais na nossa vida. Gerar um caixa positivo. Para eu gerar esse caixa positivo, eu preciso entender qual é o percentual que vai vir para mim e quanto de percentual que eu vou deixar na conta da minha empresa.
E já falei sobre contas separadas, tá? Não tem como colocar tudo na mesma conta. Não tem como você ficar colocando tudo de um jeito só, porque vai dar BO, tá? Principalmente se tiver uma contadora boa. Então você precisa ter uma conta da empresa e uma conta pessoa física. Ah, mas eu atendo como profissional liberal, eu atendo como pessoa física. Ainda assim, abra uma conta para sua prestação de serviço e deixa a tua conta pessoal lá para você fazer seus Pix, para fazer as suas coisas separada. Vai por mim, tem vídeo que eu falo sobre isso aqui. Segundo tópico, administração financeira com todo o teu fluxo de receita e de despesa em uma planilha de Excel, para você realmente conseguir somar e entender onde estão os seus gastos. E no terceiro ponto, para você passar por essa fase também, é a precificação correta. E essa precificação, ela tem que estar muito adequada. Quanto custa o seu marketing por dia? Quanto custa a sua hora? Quanto custa o seu deslocamento para estar no seu consultório? Tudo. Quantos gases você usa? Quantos frascos de álcool você usa? Quantos flaconetes de soro fisiológico você usa? Todos os insumos que você utiliza, precisa estar nessa planilha de precificação. Então, na precificação, tá todo o custo que existe para eu executar aquele serviço. Ah, eu vou fazer uma injeção de hipertrofia muscular, porque eu tô trabalhando agora com BCAA. Então, a técnica em si, ela é simples, né? Para nós, enfermeiros, então, muito simples. Mas qual é o custo disso? Porque só o medicamento, ele tem um valor alto. Entenderam? Então não tem como. Ah, mas aplicar só uma injeção, vocês não podem olhar para a técnica como determinante da precificação. Tem muita gente falando que, ai, mas eu vou cobrar, mas isso é tão simples. Simples para você. Para o seu paciente, muda toda a logística de vida dele. Ah, obrigada, Salvares. Ó, tudo no papel, cada detalhe. Sim, não adianta fazer de cabeça e eu não recomendo que façam num caderninho, porque isso já ficou lá atrás, né, galera? E aí aqui, ó, eu vou com certeza ler. Turma, segue, compartilha e acompanhe todas as nossas lives, porque são muito importantes e eu sempre preparo com muito carinho tudo que eu vivo pra vocês. Então vamos lá. Ponto número 1, gerar caixa positivo. Já expliquei como. Tópico número 2, administração financeira com planilha, anotando tudo numa planilha de Excel, colocando mês a mês, paulatinamente, tudo que está sendo usado, tudo que está sendo dispendioso para você e todo o dinheiro que está entrando no seu negócio. Tópico número 3, precificação. Precificação com detalhe. Gente, é trabalhoso, mas você vai fazer isso tecnicamente uma vez na vida. Depois você vai só alterar conforme seus fornecedores forem alterando o preço. E é por isso que tudo no início do ano muda de valor. Por que tudo aumenta no início do ano? Porque todos os fornecedores vão aumentando, então o preço final do consumidor vai ser aumentado também, vai ser reajustado também, tá? E aí, um bônus especial para ficar na sua mente e você guardar essa aula no seu coração. Lucros são os aplausos dos seus clientes. Eu li isso num livro que eu amo, O Empreendedor Minuto, onde ficou muito claro para mim. E me deu mais ânimo, mais força e mais condição de seguir o que eu acredito que é o meu propósito de vida. Os lucros, eu vou repetir para você colocar lá nos seus stories e me marcar para eu saber que você chegou até aqui nessa live. Os lucros são aplausos dos seus clientes. Então, se você não tem lucro, você está fazendo alguma coisa errada. Pensa nisso. Eu quero que você coloque essa frase e me marque lá nos seus stories para eu saber que você chegou até aqui nessa live. Os lucros são aplausos dos seus clientes. E se você não tem lucro, você tá fazendo alguma coisa errada. Então, se você adora estar aqui comigo todas as semanas, todas as sextas-feiras, ao 12h37, agora com horário novo, eu trago sempre um conteúdo relevante para você sobre empreendedorismo e para te tirar desse desafio de começar e fazer com que você realmente se torne uma empresária, um empresário que viva do seu negócio. Agora, se você precisa
de uma ajuda, que eu olhe pra você, que eu pegue na sua mão, que eu construa essas planilhas com você, porque lá na mentoria eu te dou as minhas planilhas. Digite aqui no direct. Quero começar que eu te mando todas as informações dessa mentoria que está um arraso e que cada vez eu acrescento mais informação, porque todos os dias eu tô aprendendo um monte de coisa. Então, se é pra você, digita lá, quero começar que eu te mando todas as informações e eu te ajudo a começar do mais absoluto zero, mesmo que você ainda não tenha lugar, mesmo que você ainda não tenha cliente, mesmo que você ainda não entenda nem qual é o seu público-alvo. Mas se você já está no caminho, se você já começou, quebrou a cara, não tá conseguindo, tá travada, tá presa, não consegue, terminou a pós e fica assim, e agora? O que eu faço com isso? Funciona pra todo mundo e não tá dando certo pra mim? Vem, eu te ajudo no desafio do Quero Começar a realmente você fazer a diferença no seu mercado de trabalho e realmente viver do seu negócio, porque esse que é o grande ponto. Beijo no coração de todos, espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau.